Doutora Luísio Andrade, que é psiquiatra que toda sexta nos honra. Bom dia. Então, Eduardo, Fernanda, ouvintes, internautas, iniciando o mês de dezembro, 1º de dezembro hoje, então, vamos pegar o espírito, que é o espírito, então, das missões cumpridas, o espírito que gera o sono do justo, né, Tinelão? Quando a pessoa está cumprindo o que ela prometeu para si mesma. Então, desejo a todos bastante, mas muita alegria mesmo, né? Usar do sorriso como uma forma de descarga das nossas tensões. E estão precisando de rir, não de rir da desgraça alheia, mas de rir da alegria própria. Doutora Luísio Andrade, quando apareceu a doença, ela inclusive atribuída aos gays lá da região da Califórnia, isso é orgia dos bacanas com drogas, então, era doença branca. Hoje ela está fazendo sofrer mais negros. Esquisito, né? E tem uma coisa que precisa de ser chamada a atenção, Eduardo, que raramente a gente tem solução simples para situações complexas, complicadas. E o uso do preservativo, o uso da camisinha é totalmente inócuo. Inócuo quer dizer que não faz mal. É uma coisa, então, que previne não só a transmissão do HIV, mas da sífilis, da gonorreia. São várias as doenças sexualmente transmissíveis, né? O HPV. Então, Fernando, o que acontece? Esse estímulo ao uso da camisinha, ele deve ser feito desde quando a pessoa está naquela idade inicial reprodutiva, que é a puberdade, quando começa a produção dos hormônios sexuais, de maneira então que vire um costume, que não seja uma coisa, uma exceção, uma excepcionalidade, mas um costume. Por quê? Porque é eficaz, inclusive para a questão, Fernanda, da reprodução. Ou seja, a mulher tomar a pílula anticoncepcional, que é um hormônio, né, um hormônio puro que afeta, lógico, né, a sua produção de hormônio, traz mais consequências ou traz mais problemas do que o uso da camisinha. Então, a camisinha tem que ser uma coisa assim, trivial, costumeira e, inclusive, para quem está em idade sexual, sexualmente falando, ativa, né, andar, ter a camisinha guardada ali, não precisa ficar explícita, mas tem que ter, tem que estar à mão, para que, se surgir uma oportunidade que vale a pena, sempre lembrando, né, Tinelão, que sexo sem amor é um tipo de animalidade. Então, você tem que ter alguma afeição pela pessoa e, para isso, não é uma coisa que você, na hora, assim, conhece a pessoa e já vai todo animado para cima dela. E por que acontece casos como esse, em que o homem passou a AIDS para a mulher e ela ficou com ele até o fim e com amor? É difícil explicar, né, Eduardo? Eu tive uma convivência durante 21 anos numa escola pública, Escola Dona Argentina, Castelo Branco, com crianças com problemas vários. O título que dava, assim, crianças com deficiências múltiplas, né? Eu fazia um trabalho voluntário lá, atendia as crianças terças-feiras, fazia as receitas e 90% das crianças com problema não tinham o pai presente. Então é isso que você falou. A dificuldade do ser humano masculino de enfrentar problemas, de encarar essa coisa que é a dificuldade que não vai ser temporária, que vai ser definitiva, né, Eduardo? É muito grande. Então, as mães se desdobram e as mães, então, faziam todo o papel de mãe e de pai também, né? Mas, do ponto de vista prático, esse amor, essa dedicação, fazia, feito ouvindo o Tinelão falando, eu me lembrei de uma expressão que fala assim, a males que vem para bem. É esquisito falar assim, né? A males que vem para bem. Mas tem situações de dificuldade que trazem para a pessoa, Eduardo, toda uma reação de valor à vida, toda uma reação de mais sentido para as coisas, né? Às vezes a vida está muito devagar, muito bobinha e a pessoa não dá valor. Na hora que surge um problema, na hora que surge um desafio, aí essa pessoa tem o seu elan vital, que a gente chama, a sua libido existencial, né? Nós temos a libido sexual, que é a questão do tesão físico, mas tem a libido existencial, que é o entusiasmo pela vida. E às vezes o desafio, o problema, a doença traz essa reação para nós. Dados do Ministério da Saúde que foram divulgados aí nesse dia, né, que a gente fala sobre a prevenção contra a AIDS, principalmente, né? O Ministério da Saúde divulgou que o país vem registrando quedas nos casos de HIV/AIDS, mas não entre homens de 15 a 29 anos. Nessa faixa etária, o índice tem aumentado, chegando em 2021 a 53,3% dos infectados. E tem também a galera de 25 a 29 anos que está se infectando bastante. Uma preocupação aí com essas pessoas mais jovens, né, doutor? Como eu citei antes, um público que não acompanhou quando a doença chega ao país, quando vários ídolos, né, dos brasileiros perderam a vida, e aí vou citar só um, o Cazuza, foi nessa leva, porque quem acompanhou aquela época via a pessoa pegando a doença, definhando, né?
e chegando até a morte, e as pessoas sem saber direito o que era, como é que prevenia aquilo, né, o que estava acontecendo. Nós, que somos de uma outra geração, um pouco mais tarde, a gente não viveu isso. A gente tem relatos, mas a gente não acompanhou essa situação. Igual agora, a Covid, a gente acompanhou. Tem geração aí que vai vir, que vai falar assim, mas o que foi isso que vocês estavam com tanto medo, né? Não vão ter noção. É difícil, né, doutor? Passar para a pessoa, olha, você pode morrer com uma situação dessa se você não se cuidar, sendo que ela não acompanha, não vê ninguém perdendo a vida mais por conta da AIDS, felizmente. As nossas reações, Fernanda, elas dependem muito, mas muito mesmo, das nossas vivências, né? Então, se você não passou pelo desafio prático, vamos dizer assim, ele fica no imaginário, ele fica no teórico, e isso daí não gera uma atitude verdadeiramente protetiva, né? E o HIV, ele trouxe como novidade, a gente não tinha isso, a imunodeficiência adquirida. Existia a imunodeficiência original, ou seja, de nascença, que até ficou famoso, que os meninos ficavam dentro de uma bolha, né? Uma bolha protetiva, porque eles não tinham defesas. Mas quando surgiu o HIV, foi a primeira doença que foi caracterizada como imunodeficiência adquirida. E quando você tem uma imunodeficiência, quer dizer, o seu sistema de defesa, o seu sistema de proteção, ele entra em falência e qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer fungo pode desencadear uma doença grave na pessoa. Então foi uma coisa extremamente ameaçadora para a humanidade, até descobrir-se então o processo dos retrovirais, né, dos remédios para o HIV, e essa preocupação aí, que eu concordo com você, que essa idade aí mostra que a pessoa está com muita energia, está com muito ânimo, né, está muito animada com as coisas, e daí ela não tem essa atitude da retaguarda, essa atitude que é a atitude de você ter, não é pensar no pior, tá, Fernanda? Não é um pessimismo, nada disso, mas sim um cuidado, porque a nossa tendência é funcionar baseada em duas coisas, obrigações e curtições. As evoluções, ou seja, o desenvolvimento pessoal, você só pensa nele na hora que você está passando aperto. E aí, Tinelão, o que você quer não é evoluir, é sair da panela que você está sendo fritado dentro dela. Então, a gente precisa de estimular, e eu tenho falado muito, né, Fernanda, assim, das pessoas terem a sua lista do que está precisando de começar a fazer ou fazer mais, a lista do que está precisando de parar de fazer ou fazer menos, porque esses desafios, eles dão a gente a chance de evoluir. E se você vive só em função das obrigações e das curtições, na hora que a vida te coloca uma barra maior, né, uma doença... Um exemplo desse aí dentro de casa. Doutor, a pergunta para o psiquiatra é a seguinte: é humano que a pessoa tente se proteger? É o instinto, né? É o instinto. O instinto da preservação, da autopreservação, né? Tem o instinto da preservação da espécie, que é do coletivo, e o instinto da preservação da própria vida. O momento, Eduardo, ele é muito rápido, né? É de uma hora para outra que acontece. E, não sei se o Tinelão concorda comigo, mas a imensa maioria das situações onde o motorista diz que perdeu o freio porque ele estava numa velocidade inadequada, ele estava num embalo, acreditando que não surgiria nenhum tipo de desafio, nenhum tipo de perigo, nenhum tipo de situação diferente da esperada, e acaba que não dá tempo de frear. Muito mais do que o perder o freio, houve uma falta de prevenção a essa atitude. No que diz respeito à pessoa preferir morrer ao invés de matar, isso daí não dá para a gente fazer uma análise, porque a velocidade com que as coisas acontecem é muito grande, né? Fração de segundos, né? Então é uma reação que não envolve uma análise lógica, a pessoa não pensa nisso, não pensa naquilo, não dá tempo de fazer isso. O governador do Amazonas, o Wilson Lima, que é o do União Brasil, ele pretende cobrar royalties da empresa multinacional Amazon e também do fundador da empresa, o Jeff Bezos, pelo uso do nome. Ele deu uma entrevista no jornal local e disse que pretende discutir o assunto com representantes da marca durante a Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, a COP28, que acontece em Dubai. Ele falou assim: nós vamos ter uma reunião com a Amazon, que é uma grande empresa do Jeff Bezos, com o objetivo de fechar parceria. A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quando é que a gente vai ganhar por isso? Quanto? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer na COP28. Ô, doutor, esse homem é um amazonense preocupado com o seu estado ou é um doido? No meu tempo de mim está querendo aparecer, né? Está querendo chamar a atenção, porque não tem lógica nenhuma nesse raciocínio dele, né? Mas, professor Murat,
com quem tive a oportunidade de conviver 30 anos, ele brincava de falar que tem determinado tipo de notícia que atrai muito mais atenção. Então ele dizia assim, se o cachorro morde o dono, isso não vira notícia. Agora, se o dono morde o cachorro, isso vira notícia. Então eu acho que o que esse governador do Amazonas está fazendo é querer chamar atenção, é querer ser notado, né? Mas a gente lamenta que é muito precário esse tipo de motivação, né? Nossa. Pesquisadores da organização Education Hub alertaram no ano passado sobre um possível cenário de crise da alfabetização ao constatar que mais de 1/3 das pessoas de 15 anos ou mais não conseguem ler ou escrever. Aloysio Andrade, cuidado ou excesso? Eu acho que é um cuidado justo, Eduardo, porque a memória, ela é totalmente dependente da atenção. E a atenção se divide em 2 instâncias. Uma que é a vigilância, que é a capacidade de estar prestando atenção no conjunto, no todo, né? Como um radar, como um sonar. E temos, então, a tenacidade, que vem da palavra tenaz, que é a pinça do caranguejo, que ele usa para poder se alimentar. Então, para você gravar alguma coisa, você tem que ter essa tenacidade, você tem que estar com um estreitamento de campo de consciência, você tem que estar prestando atenção numa coisa. Quando você presta atenção em muitas coisas simultaneamente, você não consegue gravar. Seria como escrever com a caneta longe do papel. Então, o estímulo que o celular traz é um estímulo muito amplo, muito variado. E é claro que isso constrói uma dependência química por uma necessidade de estar vendo notícias, de estar vendo coisas de Facebook, coisas de Instagram e etc. Então, o que acontece? Determinados locais, eles devem ser protegidos desses estímulos excessivos. Por que tanta gente, tanto aluno hoje toma Ritalina, tanto aluno recebe receita de Venvance? São substâncias, é interessante, Eduardo, porque são estimulantes do sistema nervoso central. E quando dadas algumas pessoas que são agitadas, tomam uma substância que é agitante e elas acalmam. É o efeito que a gente chama de paradoxal, ou seja, inexplicável, né? Então hoje nós temos uma onda de uso dessas substâncias e todas as crianças hoje, praticamente todas, são hiperestimuladas. Então o temperamento sanguíneo, que é o temperamento do movimento, o temperamento que gera uma agitação interna, ele tem sido muito observado. Mas nós temos que ter tecnologias, Eduardo, mais simples e mais naturais, como são os velhos e antigos chás, a camomila, a melissa, que é a erva cidreira, o próprio maracujá. Então, o que nós estamos precisando é de ter tecnologias mais naturais que possam ajudar esse aluno a estar mais focado, e a gente tem essas substâncias, mas se tem um estímulo intenso do lado, isso prejudica. Então eu acho que não é, como diz na gíria, caretice desses governantes, não. É uma questão de proteção ao ambiente escolar, que deve ser um ambiente de estudo e não um ambiente de conexão com o mundo todo o tempo, porque você não vai estudar, não vai render, e até essa alfabetização vai ficar prejudicada, obviamente. Eu cheguei em casa esse dia, minha filha estava assistindo um filme na velocidade avançada, eu não consegui entender em inglês ainda, com legenda em inglês, o filme em inglês, que ela falou que ela tá aprimorando o inglês dela, e o rapaz falando numa pressa, eu falei, não, isso é coisa de doido. Não tem inglês, eu não tô tão evoluído, não. Aí você acelerando o filme, legenda em inglês, o filme em inglês e acelerado. Eu falei, não, isso eu acho que nós estamos formando doido. O povo tá ficando mais doido, não tá, doutor? Esse desequilíbrio aí, ele é visível, né, Tinelão? O que a gente tem visto é uma vida que você não tem tempo para desfrutar, você não tem tempo para curtir, porque você está pensando sempre na próxima coisa. Isso é o que a gente chama, então, do futuro atropelando o presente. E aí você, ao perder o presente, você perde tudo, porque a única coisa concreta que nós temos é o presente. Ô, doutor, ao mesmo tempo que alguns países pensam em retirar o aparelho para ajudar na concentração, a gente vê investimentos também para que tenha mais tecnologia nas escolas, né? Notebooks, internet, Wi-Fi e por aí vai. E aí, não tá uma contramão? O conteúdo, ele é variado, né, Fernando? Você pode ter um conteúdo acrescentante e pode ter um conteúdo que seja inadequado, né? Então, esse critério, essa seletividade é que é o fundamental. Eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar, a qualidade do produto que está sendo oferecido para essas crianças, principalmente. Até sexta que vem, se Deus quiser, às 10, doutor Aloysio. Deus quiser, Eduardo. Desejando a todos muita alegria, muito trabalho, muita batalha. E, na verdade, né, é disso que a gente vive, né? Vive do esforço, vive da dedicação e temos que construir motivos para a nossa vida ser uma coisa mais legal, uma coisa mais acrescentante e não só uma obrigação. Então, ao invés de cada dia com sua agonia, cada dia com sua alegria. Boa sorte.